meu nome já fui apresentado, né? Alexandre Mapurunga. Eu estou representando aqui a Diretoria de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva. Trago um abraço do ministro Camilo Santana e da secretária Zara Figueiredo. Eu acho importante a gente começar essa apresentação. Eu acho que já foi bastante falado dos princípios e diretrizes da perspectiva inclusiva da educação especial, mas eu acho importante a gente falar isso, né, que a gente atua desde de 2008 nessa perspectiva de que a escola é um lugar de todos e que toda pessoa aprende. E isso foi uma transformação bastante importante que trouxe, que tem que fez mudar os números da educação, né? Quando o doutor João Paulo fala dessa mudança do modelo social, da deficiência, né, que traz uma perspectiva para todas as pessoas, da escola para todas as pessoas, isso quer dizer, né, quem está há muito tempo na educação, que a escola está de portas abertas e não importa o grau da deficiência da pessoa ou a deficiência que ela tenha, ela vai acolher aquela pessoa e a gente tem que adaptar os meios e ter instrumentos para que aquela pessoa possa estar ali e tem um movimento ético por trás. Quer dizer, todos esses instrumentos que o professor Adriano busca lá, tem por trás um modelo ético e epistêmico, uma visão de mundo por trás, que é que toda pessoa aprende, né? Todo mundo aprende e o melhor lugar para aprender é a escola, junto com a convivência com seus pares, né? Isso é o que tem por trás, né? Dessa perspectiva, né? E a gente tem aqui, na última década, a evolução das matrículas, né? A gente tem o número de matrículas de estudantes da educação especial aumentou 134%, de 800 mil para 2 milhões, mais de 2 milhões, e a inclusão de classe comum passou de 78% para 92%. Isso nos últimos 10 anos, quando já estava vigindo a educação especial na perspectiva inclusiva, né? Se a gente for de 2008 para cá, passou de 300 mil para 2 milhões. Na escola, nas escolas exclusivas, na escola passou de 300 mil para 150 mil, ou seja, a gente inverteu e aumentou quase que 10 vezes na escola comum o número de matrículas, e isso, obviamente, exige recursos para atender com qualidade, né? Especificamente no Espírito Santo, nós temos 3 mil escolas de educação básica, das quais 88% registram matrículas de estudantes com deficiência, transtorno do espectro autista, estudantes com altas habilidades ou superdotação. Esse é o público da educação especial, e aí vocês sabem, né, não inclui outras categorias, como foi falado aqui antes. Quando a gente fala da rede pública, são 2.630 escolas, ou seja, 88,9%, que têm matrículas desses estudantes da educação especial, né? São 5,8% do total dos estudantes da educação básica no Espírito Santo são estudantes da educação especial, e 99,9% estão incluídos em classe comum, né? Deve ter um residual que muito provavelmente deve estar. Eu não sei, eu não peguei esse dado aqui, posso até pegar depois, mas muito provavelmente ele deve estar na EJA, né? Muito provavelmente, geralmente esse residual fica na EJA ou em algum, né? Dá para ver esse 0,1% que deve estar em classes especiais, é o número residual.
E em termos de professores que participaram do nosso curso, isso aqui a gente começa a entrar um pouco no tema daqui, que são, os nossos investimentos, em formação. Com a volta da perspectiva inclusiva, né, a gente passou bastante tempo no governo passado, com uma perspectiva que negava, ou mesmo que sabotava, a perspectiva inclusiva da educação especial. Então a gente, não investia em formação na perspectiva inclusiva, ou mesmo desinvestia na perspectiva da educação. A gente não deixou de existir a SECADI durante o período, a gente passou a não ter, a ter um decreto, que era o decreto 10.502, que voltava com a educação segregada. Então os investimentos, durante muito tempo, em formação docente por parte do governo federal, foram minguados e passaram a não existir. Nos últimos 2 anos, 2, 3 anos, até 2025, a gente tem investido bastante, né. E aqui eu tenho os dados do Espírito Santo e tenho dados do Brasil também, né. No Espírito Santo, nós formamos, de 2014 a 2025, 7.984 professores. É bastante, mas só nos últimos 3 anos, isso performa 55%, ou seja, nos últimos 3 anos nós formamos quanto nos tanto quanto antes, quanto tinha sido feito antes, né. Ou seja, isso mostra o quanto nós estamos, fazendo, reinvestindo agora. Para vocês terem uma ideia, em termos de Brasil, o Renafor, em toda a sua história, né, entre 2023 e 2025, nós fizemos 237 cursos de formação continuada, 163 para professores do AE e 73 para gestores. E, no total, foram 118 mil matrículas, né, com investimento total de cerca de 70, aliás, de 70 milhões de reais, né, quase 80 milhões de reais. Eh, esse número de investimento, né, essas 118 mil matrículas, é 200% a mais do que foi realizado, nos anos anteriores, até 2022, em todo o período anterior. Ou seja, a gente formou, até 2022, 64 mil professores nos cursos do Renafor, professores da educação básica. Em 2022, 2020, em 2023, 2024, 2025, nós fizemos formação de 118 mil professores e gestores escolares em cursos, de formação continuada na perspectiva inclusiva. Isso mostra o quão nós estamos investindo. Como é que é feito esses cursos? São feitos esses cursos? Nós fazemos uma chamada para as instituições federais de ensino, né, e nós disponibilizamos, e dizemos: "Olha, nós precisamos que vocês, disponibilizem cursos, do AE, de atendimento educacional especializado, cursos que, para a educação, formação docente para a educação básica". Então nós disponibilizamos uma quantidade de recursos, as instituições federais de ensino, ou seja, universidades federais ou institutos federais, eles disponibilizam esses cursos para nós, e nós disponibilizamos essas vagas para os professores da educação básica, os professores do AEE, e gestores e professores da sala comum. E aí, esse ano, no ano, nós já temos todas essas vagas disponibilizadas. E isso garantindo a concepção de tudo que o professor, que o doutor João Paulo falou, né, garantindo uma concepção, da educação especial na perspectiva inclusiva, do modelo social, do que significa o AE, garantindo que tudo isso, que a normativa, de uma educação especial na perspectiva inclusiva,
esteja lá garantida por parte dessas promotoras, né, dos cursos, que são as universidades federais, e garantindo também que ela esteja espalhadas pelo Brasil, né. A partir desse investimento, a gente ampliou e hoje são 4.000 municípios do Brasil que recebem essas formações. A gente está mudando também esse modelo de formação. A gente está congregando as universidades de determinado estado para fazer centros de formação continuada. Isso por quê? Né? Que acontecia? Nesse modelo que nós tínhamos, apesar da gente ter ampliado bastante a formação, a gente tinha quase que uma demanda espontânea, ou seja, a universidade tinha um curso e um determinado linha de estudo sobre educação especial na perspectiva inclusiva, ela demandava o recurso da gente via a nossa chamada. E os professores que tinham interesse faziam, né? Claro que a gente ofertou mais recursos, tiveram mais cursos ofertados e atingiu bastante mais professores, a gente divulgou mais. Só que a nossa ideia não é apenas formar mais professores, é formar a rede. A gente quer que as redes estejam habilitadas, mais fortalecidas para a educação especial na perspectiva inclusiva. O que é isso? Então, eu quero que, se naquela rede a gente tem apenas 5% dos professores formados em educação especial, eu quero que ano que vem ela tenha 10, 20, 30, 50, 80% dos professores com alguma formação que o habilite para compreender, atender melhor, ter práticas pedagógicas inclusivas no contexto. Então, por isso, nós estamos fundando agora, né, instituindo os centros de formação continuada e em serviços, em cada unidade da federação vai ter um centro desse para, dialogando com redes, entenderem as necessidades formativas daquela rede e trabalharem para ampliar, vamos dizer, a quantidade de professores formados em educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Estamos juntos até aqui? É mais chato do que as outras, né? E eu babando ali com as outras. E aqui um pouco do que a gente de outro dado de investimento que a gente também tem ampliado bastante. Para vocês terem uma ideia, né, eu estou sempre comparando com tudo que foi investido até e eu tenho também, se vocês quiserem, os dados discriminados, né? Aqui eu gostei muito de ouvir quando o professor Adriano falou que não falta recursos, né? Para, se você quiser, tiver a concepção correta, fazer a educação especial, fazer a educação inclusiva acontecer. Isso é muito importante, né? A gente tem trabalhado muito para garantir, mesmo em tempos de contingência de recursos que chegam, a gente tem trabalhado muito para lá no Ministério da Computação, da Educação, para fazer com que o dinheiro da educação inclusiva ele não deixe de chegar na ponta, né? Para ele não ser contingenciado, para ele não parar, para ele chegar logo na ponta, né? E aqui tem dados do PDDR-SRM do Espírito Santo. Né? Em 2023 foram 183 escolas contempladas, em 2024, 172, e em 2025, até agora, 39. Né? E aí a gente tem uma questão incremental, né? A gente até 2022 eram 38.000 escolas que tinham recebido recursos do PDD-SRM. Então a gente quer fazer com que universalizar, que todas as escolas do Brasil recebam. Então, quem já recebeu não recebe, vai para a próxima. Então, aqui a gente está avançando e a gente também teve um incremento, né? Um incremento no valor, né? Um incremento no valor que cada escola recebe a partir de 2025
estão recebendo, antes era o valor mínimo era R$ 20.000, agora o valor mínimo era R$ 30.000. A gente teve um incremento do repasse, mas não teve o incremento no valor total, né? Então agora a gente está garantindo para menos escolas, né? O valor total que a gente tinha era o mesmo, né? A gente estava com 200 milhões por ano, em média 201, 210 milhões por ano, mas só que para cada escola agora o ticket é um pouco maior, é de R$ 30.000. Então a gente está beneficiando menos escolas até a gente conseguir mais recursos, e a gente está tentando conseguir esses recursos a mais, né? Para a gente atingir a meta física, que a meta física que a gente tinha era mais 38.000 escolas até 2026. Então, para atingir isso, a gente está tentando conseguir um recurso extra, já que o valor para cada escola aumentou, né? Estamos juntos até aqui? Eu queria falar, por fim, eu não sei, eu quero dizer do que a gente fez para aumentar. Vocês sabem aqui da dupla matrícula, né? Todo mundo aqui sabe que o estudante público da educação especial recebe a dupla matrícula, né? Isso está desde de 2008, isso foi consignado que você recebe houve um entendimento que foi bem explicado aqui, que o AE ele não se confunde com atendimento com a escolarização na classe comum, que ele é complementar ou suplementar. Ele é complementar quando é para estudantes com deficiência ou transtorno do espectro autista, ou ele é suplementar quando é estudante com altas habilidades ou superdotação. Então, o município ele recebe o dupla matrícula do Fundeb, o duplo valor do Fundeb, certo? Ele recebe 2 vezes. E é por isso que o município, você pode dizer, olha, tem dinheiro para contratar o professor da sala comum e o professor do AE. Tem, eventualmente, dinheiro para contratar o profissional de apoio escolar. Tem, eventualmente, dinheiro para fazer formação. Tem, eventualmente... Mas não é só isso. Tem também um fator de ponderação diferenciado. Para cada matrícula dessa, até 2023, era 1,2, ou seja, até lá era 2,4 que recebia. Depois disso, a gente colocou para 1,4, ou seja, cada estudante recebe 2,8, ou seja, o município, a rede, né, se for uma rede estadual, é o estado, se for uma rede municipal, é o município, recebe quase 3 vezes mais em valor do Fundeb, relativo àquele estudante que é da educação especial. Ah, onde é que está contando isso? É no censo escolar que conta isso. Ah, precisa de laudo? Ah, precisa de laudo? Não precisa de laudo. Como o doutor João falou aqui, quem conta isso é através do estudo de caso e do plano de atendimento educacional especializado, e você registra isso no momento do censo escolar. Não, por que que isso é importante saber, gente? Isso é uma questão de direitos. Você não pode, para ter direito à educação, você não depende do direito a um especialista na saúde. Você está entendendo? É uma questão de você precisa ter um professor do atendimento educacional especializado que garanta, que faça o atendimento, o estudo de caso e que registre isso dentro do plano do AE e eventualmente no outro instrumento que está lá. Ah, mas ele tem um laudo. Esse laudo subsidia a feitura do atendimento educacional especializado, do plano do AE. Tá certo? Aqui a gente tem trabalhado. Quanto tempo eu tenho aí? Estou bom de tempo? Hã? Falta 15? Tá bom. Nós estamos atualmente trabalhando na atualização da nossa normativa, numa normativa da educação especial. Por que a gente tem trabalhado
nessa normativa? Porque 2008, embora tenha sido um paradigma, uma mudança de paradigma dentro do entendimento que nós temos, ela não teve, vamos dizer assim, ela teve repercussão em outros normativos. Por exemplo, ela repercutiu na LBI, né? A gente tem a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, mas não temos, ela não foi instituída enquanto decreto, né? Ela é um documento político, né? A Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva é um documento político. Então, nos falta um documento que institucionalize a política. Então, nós estamos atualmente trabalhando nisso. Então, a gente tem essa necessidade de garantir, né, essa conformidade com a convenção, que tem status de emenda de emenda constitucional. Temos também necessidade de suprimir alguns dispositivos que estão em dissonância com a PNP de 2008 e garantir o modelo social da deficiência. Tentar aqui pular algumas questões que já foram faladas, né? Incorporar demandas emergentes e contribuições sociais e científicas, né? Atender lacunas e regulamentações de serviços como o profissional de apoio escolar, né? Isso foi bem falado, por exemplo, o profissional de apoio escolar está dito, né, que ele deve ser garantido, mas não tem nenhuma regulamentação que diga de maneira clara todas essas outras questões, qual a formação mínima, como ele deve ser garantido. Então, a gente está trabalhando nessas questões e falta também instrumentos de governança, de monitoramento, de colaboração federativa e reforço e proteção jurídica, prevenindo retrocessos, como a gente teve, né? Toda hora entra no Congresso Nacional algo querendo retroceder com a perspectiva inclusiva da educação especial. Então, a gente está, nesse sentido, tentando consolidar uma atualização da política, e a atualização é muito no sentido, muito foi falado aqui no contraturno, né? No contraturno. A ideia do contraturno em 2008 fazia muito sentido, né? Hoje em dia você tem a educação em tempo integral. Como você operacionaliza o contraturno numa educação em tempo integral? Então a gente está atualizando muito no sentido de dizer, ó, é não substitutivo. Ela não substitui, a educação especial nunca vai substituir, mas você tem que garantir que o estudante, porque uma hora chega, tem nos chegado muito, se é no contraturno, então o estudante com deficiência não vai para a escola em tempo integral, sendo que a meta do governo é universalizar a escola em tempo integral. E aí as pessoas vão, uma hora, escolher se a pessoa vai para o tempo integral ou tem um AE. Não, a gente tem que dar um jeito de viabilizar o AE, a coexistência do tempo integral e o AE. E aí a gente está botando, olha, não, tem lá, mas ele tem que coexistir e a gente tem que mediar essa existência e a gente tem que deixar bastante claro isso que o João disse aqui, o doutor João, de que o AEE não tem um sinal de equivalência com sala de recurso multifuncional, né? Ele tem todo um atendimento e ele pode acontecer no turno também, e ele pode ser remunerado por isso também, né? É outro serviço para isso também. Então, a gente está trabalhando para deixar isso mais claro, para não inviabilizar, né, uma escola que seja integral, que aconteça em tempo integral e que possa ter o AE também. Então, o que é que a gente está, né? Ele é instituir a Política Nacional de Educação Especial Inclusiva, em consonância com a Constituição, né? Com a LBI, com a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. O público são estudantes com deficiência, transtornos do espectro autista, altas habilidades e superdotação. E isso é importante, né? Não está aí dito, mas em um sistema educacional inclusivo, e um sistema educacional inclusivo não é diferente do sistema, porque muita gente agora tem uma discussão
perguntando se o sistema educacional, inclusive, é outro sistema, né? Você tem um sistema onde todo mundo está, e você tem um inclusive que é o das pessoas com deficiência, não. Porque a gente também tem essa história de brincar com as palavras, né? Esses são os alunos da inclusão, ou seja, você é como se fosse o especial de antes. Inclusão é outra palavra para especial. Então, o sistema educacional inclusivo são. Não. Um sistema educacional inclusivo é o que a gente faz para o nosso sistema, para o sistema de todo mundo, ele acolher todas as pessoas. Então, a educação especial, ela existe para transformar o sistema educacional geral, a escola de todo mundo, para uma escola que acolha todo mundo, né? Então, a gente mudou a perspectiva inclusiva da educação especial é que ela deixa de ser um lugar segregado, quer dizer, esse não cabe aqui, então vai para lá, e ela passa a ser para transformar aquele lugar num lugar de todo mundo e o sistema educacional num sistema educacional que acolha todo mundo. Ele não está passando. O que eu faço? Aí a gente tem princípios, isso já foi muito falado e tudo que foi falado está aqui, né? Uma coisa que eu quero destacar, vou destacar duas coisas aqui para a gente, para não ser exaustivo e repetir o que já foi falado. E aqui eu vou falar o primeiro e o último. Educação como direito universal, público e subjetivo, isso já foi falado, tem a ver muito com o que foi falado da indisponibilidade do direito à educação, e um direito subjetivo, ninguém tem direito a escolher, né? Quer dizer, ele é daquela pessoa, nem a família escolhe se aquela pessoa pode ter direito à educação, isso vale para qualquer pessoa, isso vale para qualquer criança. Um pai não pode dizer se aquela pessoa pode ser educado ou não. Quando ele deixa de levar a criança para a escola, ele está cometendo um crime, né? Um crime de abandono, né? E isso acontece quando a pessoa tem uma deficiência também. E eu estamos juntos até aqui, gente? E o trabalho intersetorial como estratégia para atenção integral. Isso acontece, isso é bem interessante, porque o trabalho. A gente tem escutado muitas soluções de que o, de uma perspectiva de equipes multiprofissionais, né? Inclusive centros com equipes multiprofissionais. E muitas vezes custeadas pela educação, quer dizer, é a educação que paga o fono, que paga o TO, que paga, às vezes, até o médico neurologista, para fazer um trabalho multiprofissional, porque aquela criança, de fato, tem necessidades que não são educacionais, que interferem no processo de educação. E a gente acha que, e da perspectiva da família, obviamente que a mãe quer que aquilo seja atendido, né? Ela quer o melhor para o seu filho, né? Só que a gente entende que isso tem problemas do ponto de vista da política, da competência constitucional que o serviço educacional tem para fazer, né? O serviço público da educação tem para fazer, e tem outras consequências muito grandes para quem é trabalhador da educação, né? Você imagina que então a gente quer organizar aqui de um jeito, porque que o trabalho intersetorial seria a política pública de educação dialogando com a política de saúde e de assistência social, para criar janelas e fluxos que são únicos, né, para aquela pessoa, para aquele estudante da educação especial, para aquele estudante ele ser atendido nas suas demandas de atenção e do direito integral. Isso sem que a escola assuma uma competência que não é sua, ou sem desvirtuar o papel da escola como provedora de educação, né? Então, seria isso, porque o que está acontecendo atualmente
é que a gente chega no Congresso Nacional e diz assim: "Olha, a prefeitura, sei lá, a prefeitura X está contratando agora tem TO, tem fono na sua folha de educação. Nós precisamos colocar esses serviços aqui, né, para ser pago com recursos do Fundeb, né, que é para valorizar o profissional da educação. Você vê que isso tem impacto na carreira, enquanto vai receber, e tem impactos outros, né, porque a gente está abdicando do nosso trabalho. Quando a gente diz assim: "Esse trabalho não é meu, vou passar para essa pessoa", isso tem impacto quando a gente faz também, inclusive em questões de legislações que estão chegando no Congresso Nacional. E aí o sistema educacional inclusivo, sem discriminação, a educação ao longo da vida, né, então eu vou pulando isso aqui, a participação da família em uma gestão democrática, tudo isso tem que estar garantido. E aqui é bem interessante, né, a oferta do AE, preferencialmente na sala comum. Eu tenho aprendido, porque sempre foi bastante criticado, mas eu tenho muitas vezes agora recebido isso daqui, tem leis assim: "Ah, eu quero agora colocar tantos", quero colocar em lei, no PNS chegou muito isso aqui, chegou muito. Eu quero colocar no PNE uma meta para as escolas especiais. Aí eu digo: "Você não pode colocar uma meta para as instituições especializadas". Por quê? Porque é preferencialmente na sala comum. Como é que você pode ter uma meta, né, se na Constituição tem que dizendo que o AEE é preferencialmente na sala comum? Você tem que dar preferência à sala comum. Então uma coisa que parecia que era ruim, eu estou dizendo que parecia que era contra, eu estou usando, eu digo assim: "Olha, não pode legislar contra a Constituição Federal". Eu tenho feito esse contraponto, né, quando dizem que precisam de centros em instituições especializadas de maneira, vamos dizer assim, institucionalizadas, formal, não como uma exceção, mas como regra, né. E aqui está colocado como uma exceção. Eh, Pronto, eu vou dar como o tempo está, né, isso basicamente, já foi falado, né, já foi bastante abordado. Eu vou aqui o atendimento educacional especializado, o plano de atendimento educacional especializado, a garantia de recursos de acessibilidade para a educação. A nossa política, ela tem, a ideia de criar uma rede nacional de educação inclusiva, com a governança e intersetorialidade, os centros de referência em formação continuada, núcleos de apoio técnico, né, cada estado a gente tem os CAS, os CAPs, os NAAS, e aí a gente quer reorganizar para garantir apoio. Também o Observatório da Educação Inclusiva garantindo subsídios, tanto para a formação, mas também para garantir indicadores, do impacto do que a gente tem feito, né. Então a gente quer criar 27 observatórios da educação inclusiva. A gente já criou a Rede Nacional de Combate Rede Nacional de Autodefensorias para Combate ao Capacitismo, né, com pessoas com síndrome de Down, autismo e deficiência intelectual. Essas mesmas pessoas, falando sobre como foi importante ir para o seu processo de escolarização, elas voltam para a escola para dizer: "Olha, o capacitismo, o bullying, esse tipo isso não pode acontecer", e aí elas levam, fazem esse trabalho de conscientização, e também a gente está, formatando um selo Rede Inclusiva, que é valorização e reconhecimento de práticas exitosas que fazem uma rede de ensino, aí não é a prática exitosa de uma escola ou de um professor, é a prática exitosa de uma rede. O que que faz a gestão
numa rede, fazer uma gestão inclusiva para garantir que aquela população daquela rede daquela rede de ensino seja bem atendido, né. Isso aqui já foi, e aqui também tem uma linha do tempo do processo de construção e de escuta. Eu vou passar, eu não sei se eu cumpri o tempo e se eu fui bastante claro, mas eu fico à disposição para a escuta.